Então, ele perguntou para você se você poderia. Tem que dar o quê aqui? Boa tarde. Não tá ligado? Eu acho que tá sim. Boa tarde a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá no Zoom? Se alguém puder dar um. E daí é bom também que a gente já testa se a gente tá escutando vocês. Tudo certo. Boa. Perfeito. É, Eu sou o Lucas Petroni, daqui do Sebrap, pesquisador do Sebrap. Meu papel aqui é dar boas-vindas à Ana, principalmente, já agradecendo a presença, mas também dar o pontapé inicial das atividades do Justla desse semestre, né? Que vai ser o primeiro evento oficial. Explicar um pouquinho o que é o projeto, fazer essa abertura protocolar, porém muito rápida, e depois eu passo para o Sebastião, que vai conduzir, vai apresentar a Ana e conduzir, vai ser o mediador dos seminários de teoria política, né? A Ana, a nossa convidada de hoje do seminário. O Justla é um projeto intitulado Justice in the 21st Century, A Perspective from Latin America, ou simplesmente Justla, e é um programa de troca de pesquisadores e pesquisadoras entre Europa e América Latina, com o objetivo de pesquisa de repensar o paradigma dominante da justiça nas democracias liberais, né? Hoje, tendo em conta alguns desafios correntes do século XXI, que talvez não estivessem postos desta maneira para quem teorizou antes de nós, né? Os nossos antepassados e antepassadas. É, Como, por exemplo, o novo regime de desigualdade socioeconômica global, de alta desigualdade, o desafio da crise climática e ambiental, crises de autoridade epistêmica tradicionais, o papel da pós-verdade, especialmente nas democracias, né? Como lidar com isso, novas intersecções que proliferam entre raça e gênero, e como lidar com isso do ponto de vista das teorias tradicionais, e os impactos de legados coloniais. Esses são alguns das linhas de pesquisa do Justla, que é um projeto que tem duração de 4 anos e estruturado com base numa rede transnacional de instituições, né, europeias e latino-americanas. E a proposta aqui é entrelaçar, não só expandir a fronteira de pesquisa, né, acho que isso é meio um pressuposto de qualquer projeto de pesquisa, mas eu acho que o Justla tem um projeto especial de entrelaçar pessoas também, caminhos e pessoas. Então, a Ana está aqui com a gente no Sebrap. Em São Paulo, as instituições são o Sebrap e o Instituto de Estudos Avançados da USP. A Ana vai participar dos dois, vai fazer uma residência nas duas instituições. E a ideia é que a presença dela sirva para a gente se entrelaçar nesse percurso de pesquisadores e se conhecer e formar redes e trocas, né? Então, é muito legal. E eu convido também a todos que fazem parte aqui do DEJUS, também do Instituto de Estudos Avançados, a interagirem com os pesquisadores visitantes. Então, eu estou aqui fazendo um convite tanto para a Ana quanto para quem tiver interesse em conversar sobre a pesquisa dela, que a busquem, entre em contato com ela para criar mesmo essa rede, né? Então, temos o prazer de contar com a presença da Ana. Eu vou passo a palavra para o Sebastião para fazer a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Não, uma apresentação bem breve da Ana Ujia. Ujia, a pronúncia? Ujia. Então, o meu espanhol está um pouco... tá um pouco... É que é galego o sobrenome. É galego, é galego, é galego. Ana Ujia Pérez, que eu acho que talvez seja a primeira pesquisadora que está fazendo uso dos benefícios do Justla, né, no projeto em geral, não só aqui em São Paulo, mas no projeto como um todo. A Ana, ela é doutoranda já no terceiro ano do programa de doutorado de filosofia na Universidade Complutense de Madrid, e hoje ela vai discutir com a gente o texto que entendo é parte de um capítulo Não, é um um borrador, artigo.
Mas Ah, está conectado com, tá, com tá. um capítulo. É um texto que faz relação com a dissertação dela de doutorado, titulado Uma liberdade para el daño, sufrimiento social y resentimiento en tiempos de neoliberalismo autoritário. Você já sabe, Ana, a gente já distribuiu o texto todo mundo em tese já teve a oportunidade de ler, então a ideia é que você faça uma apresentação breve, não precisa ser aprofundada, só para dar as impressões iniciais e a gente entra diretamente a discutir. Como eu estava falando para você antes, você também pode, se quiser, sinalizar quais são os pontos que você acha mais interessantes para você discutir. A ideia é que a gente faça uma discussão que seja útil para você. Então, pode sinalizar, fica à vontade de fazer ênfase nos pontos que você acha interessantes para você, mas de uma forma breve, porque a ideia é aproveitar o tempo para discutir mesmo. Então, fica com você, Ana. Vou pedir principal. Vou cometer muitos erros falando em português. Tem que ligar. Ai, perdão. Mas espero que vocês possam entender, né? Em algum momento, se eu me travo, igual tenho que dizer alguma palavra no espanhol, tentarei que o meu português seja o melhor possível. Então, eu primeiramente queria como contextualizar este texto no projeto de pesquisa do meu doutorado. Certamente como o texto condensa alguns dos lineamentos principais do projeto de doutorado, mas queria pois dar uma visão global da minha tese, também por se resulta útil para comentar este texto mesmo. Então, a minha pesquisa está centrada neste problema do neoliberalismo autoritário em relação com três problemas fundamentais. São o problema da liberdade, o problema da democracia e o problema do sofrimento social, que é como o problema mais protagonista do conjunto do projeto, né? Ainda que neste texto eu abordo única e exclusivamente essa dimensão do neoliberalismo autoritário desde o ponto de vista da adesão dos sujeitos a novas tendências autoritárias, quero dizer que o meu projeto de doutorado tem uma parte, a última parte, é uma parte um pouco mais positiva, esperançadora, que precisamente explora o problema do relacionamento social, do sofrimento social, mas não baixo o ponto de vista da sua canalização reaccionária, senão desde o ponto de vista de como em certos como organização, certas coletivas que se ubicam dentro das margens da resistência política, estão sendo capazes, ainda que seja de uma maneira humilde, de redirecionar esse sofrimento a formas não ressentidas de raiva política, que eu tento explicar que têm como a potencialidade de generar como imaginários democráticos, emancipadores, e que, bueno, simplesmente queria dizer que não sou uma pessoa tão triste, é que no meu projeto de doutorado está também involucrada a esperança, né? Mas neste texto, infelizmente, todo parece horrível. Então, o ponto de partida do texto é certamente como esta ideia de que já seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos ou na Espanha, estamos vivendo como um auge de certas tendências autoritárias que podem focalizar-se dentro de partidos de extrema-direita, de partidos vinculados num sentido amplo às novas direitas, e tem algo como particular este crescimento, que é o uso do conceito dos discursos da liberdade para mobilizar as pessoas e para conseguir como um tipo de adesão. Então, eu, baixo a minha perspectiva, o modelo de liberdade involucrado dentro destes discursos não é que presente uma ruptura total com o modelo de liberdade ao que estávamos assistindo durante todo o período neoliberal, né? Como não é que de repente exista algo novo, mas na minha perspectiva o que está acontecendo é uma intensificação do neoliberalismo que revela ou acrescenta esse caráter autoritário, essa liberdade
intensifica um aspecto que é constitutivo do neoliberalismo mesmo, né? O neoliberalismo, como uma das suas ideias reitoras, é a legitimação da desigualdade. Há um discurso muito forte da deslegitimação, da legitimação da desigualdade, que nós podemos atopar na própria teoria neoliberal, claramente no despliegue seria? O despliegue real do neoliberalismo. Então, essa intensificação do modelo de liberdade neoliberal, acho que hay que entendê-lo em paralelo à intensificação das crises do capitalismo na sua fase neoliberal. O que acontece já não é que o ideal de igualdade esté como deslegitimado, senão que cada vez mais parece que se faz como uma verdade atrativa para a população, de que para ser livre é preciso excluir de maneiras cada vez mais agressivas aos outros. Uma série de sujeitos que normalmente pertencem como a sectores vulneráveis, marginalizados, precarizados, ou que detentam uma série de demandas políticas ou articulações políticas vinculadas a justamente romper com essa desigualdade, como gerar horizontes que estão como nas antípodas do pensamento neoliberal, né? Então, essa era como a premissa, a premissa, o ponto de partida do cenário que eu queria analisar nesse texto, mas a minha pergunta é a seguinte: num contexto de intensificação das crises do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, no que a precariedade intensifica-se e estende-se a cada vez mais setores da população, em as que o sofrimento social também se agudiza, como podemos explicar que uma diversidade de sujeitos se adiram a estas novas tendências autoritárias no lugar de aderir-se a formas de questionamento da ordem vigente, né? É uma pergunta prototípica, todo mundo fez durante estes anos essa pergunta, não é nada inovadora, mas é a pergunta que eu tratei de explorar. Então é isso, como eu trato de concentrar-me em que acontece a partir de 2007, eu utilizo essa data sabendo e sendo consciente de que não em todas as geografias a crise de 2007 chegou no 2007, mas como um ponto de partida de, nesse momento ocorre uma grande crise, há desenvolvimentos geográfica e temporalmente dissímiles dessa crise mundial. Eu, no texto, não tinha tempo como para fazer uma reposição de que ocorre no sul global, no norte global, no sul da Europa, nos Estados Unidos, mas utilizo essa data como, desde esse momento, podem se pensar como uma série de fenômenos que a mim, que são do meu interesse, né? Então, ante a pergunta de por que o dano, a doença social, diz assim, dano ou doença? Dano. Por que o dano social se está canalizando de uma maneira reaccionária, em vez de uma maneira, pois, emancipadora? A minha pergunta é se a categoria de ressentimento social é útil para analisar esta adesão a tendências autoritárias. Claro, com o conceito de ressentimento, existe todo um debate. De fato, como todas as discussões em torno aos efeitos políticos, tem um grande debate com o problema do ressentimento. De fato, como eu cito no texto um artigo que não é nem sequer um artigo acadêmico do Safadler, que ele questiona a utilidade do conceito de ressentimento para explicar como essas tendências, apuntando a uma série de problemas com os que eu concordo com os seus temores, mas eu trato de fazer uma defesa da utilidade deste conceito, apesar disso, né? Os riscos ou os problemas, ou os potenciais problemas do conceito de ressentimento teriam que ver com acabar elaborando como análises ou diagnósticos demasiado vinculados a leituras psicoindividualizadoras e também com leituras moralizantes do problema que está detrás destas formas de ressentimento social. Vou bem de tempo? Ou...
Seria bom já ir Vou encerrando, encerrar. sim, para ter tempo de discutir. Então, basicamente, o que para mostrar esta questão, eu no que me concentro é, pois, na primeira parte do artigo, em oferecer como uma primeira aproximação ao conceito de ressentimento, enfatizando o que vem sendo a sua dimensão social, tratando de insertar como esse conceito deve ser entendido a partir de uma série de circunstâncias históricas, uma estrutura social básica, não faz sentido que para analisar o problema do crescimento de tendências autoritárias na atualidade, estemos falando de como funcionava o ressentimento no século XVI, né? Como é importante, como, vale, qual é a estrutura social na que está operando o ressentimento. E fago alguns apuntes em relação a Scheller, isso como muito as aproximações da Rachel Jaggi, que acho que tem uma análise muito bom a esse respeito, e também da Laura Quintana, que acho que oferece elementos muito interessantes, porque tem uma leitura bastante aberta, como ela estuda muito o carácter ambivalente do ressentimento, e ao mesmo tempo, que isto é bom para a minha última parte do projeto de doutorado, ela tem essa reivindicação de que não há que ter uma perspectiva moralista sobre os afectos políticos. De fato, ela reivindica como a raiva política contra aqueles que a concibem como um afeto negativo. E, bueno, essa primeira parte tem essa como intento de conceptualizar a categoria de ressentimento social. E a segunda parte, o que eu tentei fazer foi oferecer como pois, uma clarificação de que isso do neoliberalismo autoritário, qual é a importância desse conceito para analisar a atualidade, e concentro-me muito no análise do trânsito entre o Fordismo e o neoliberalismo a nível dos cambios da própria subjetividade. A minha perspectiva não é negar que no Fordismo os modos de sugestão capitalista, os modos de sugestão capitalista, evidentemente comportavam uma série de danos sociais, também no Fordismo, lá onde tive lugar, comportavam uma série de exclusões, não era como a panaceia de igualdade, né? Mas o que trato de mostrar é como no neoliberalismo esse dano social se intensifica e como essas mudanças da subjetividade fazem sentido para entender as articulações do ressentimento. E aqui não quero estender-me mais, mas acho que como uma parte fundamental dessa indagação na questão da subjetividade é útil para entender por que é mais singelo para um sujeito, independentemente de que detente uma posição social que verdadeiramente poderia ser identificada como o empresário de si mesmo ou uma pessoa de classe média. Creo que isso, com a questão aspiracional, o componente aspiracional da identificação social é muito relevante aqui. Eu como trato, ou seja, acho que esta indagação em torno a como o modelo de subjetividade neoliberal é como tão expansivo, faz sentido para explicar como as articulações do ressentimento tendem na atualidade a essa triangulação da que falo, na que você não identifica o causante do seu mal com o verdadeiro privilegiado, sino que você quer identificar-se, aspira a identificar-se a ser o privilegiado e canaliza seu ressentimento com uma pessoa que tem essa postura ambivalente, no que a leitura social otorga-lhe como um privilégio relativo, mas também unido como essa leitura em torno à sua vulnerabilidade essa responsabilização do seu fracasso, né? Como essa questão ambivalente do chivo expiatório, acho que é importante. Então, não vou estender-me mais, podemos como falar melhor agora como no debate, mas era um pouco isso a ideia do artigo. Tá. Bom, obrigado, Ana. A gente agora vai abrir para o debate. Eu encorajo as pessoas que estão lá no Zoom, quem tiver perguntas, é só levantar a mão, a gente abre o microfone para vocês, tomar as câmeras também para ver os seus rostos. Então, se alguém tiver questões aqui no Zoom, eu vou estar de olho para vocês. E aqui, não sei se alguém quer começar com...
com a discussão do texto da Ana. Vai ter que pegar o microfone. Obrigado, Ana. Eu gostei bastante. Tá, será que o pessoal está escutando? Tá, né? Gostei bastante do trabalho. Eu não é obviamente a minha especialidade, né? Eu sou mais da teoria normativa, da parte do moralizante. Mas eu tava pensando aqui lendo o seu artigo, uma como que a reação contra plataformas, programas progressistas, ou mesmo valores progressistas, ela consegue reunir coisas muito diferentes, né, ideologicamente. Então, recentemente teve uma discussão muito importante, logo depois da eleição do Trump, sobre o papel da empatia, né? Então, tipo, como que o outro lado, a gente está diagnosticando o problema como do ressentimento deles, e o diagnóstico deles contra a gente é de que tem excesso de empatia, né? Então, até que Excesso de empatia. Empatia, é isso. O Elon Musk já falou várias vezes que empatia é a maior ameaça civilizatória para o Ocidente, porque as pessoas com empatia, elas querem entender todo mundo, elas querem que todo mundo caiba no mundo delas, trazer todos os imigrantes, todas as expressões de gênero, e isso é uma fraqueza civilizacional, a gente está numa luta de todos contra todos, né, darwinista, como você coloca, e isso é uma fraqueza nessa disputa, a gente vai perder se a gente continuar sendo muito empático. E é interessante que tanto darwinistas sociais, eugenistas como o Elon Musk, que tem uma tendência, como ultracatólicos, que teoricamente não deveriam concordar com isso, né? Enfim, não seriam tão cientificistas, mas também concordam com uma ideia, eles usam uma outra categoria, que é o Ordo Mores, né? Que é aquela ideia bem tradicional, ultra católica, de que você primeiro ama os seus para depois amar os outros, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, você consegue juntar cientificista até ultrafundamentalista religioso num programa de reação à democracia, né? Como uma coisa interessante. Mas eu sempre faço essa cola, na minha cabeça, cola no valor da igualdade e não da liberdade. E aí eu queria escutar você um pouquinho falar sobre igualdade, se você pudesse. Porque me parece que, por exemplo, o diagnóstico da perda relativa é um diagnóstico de igualdade, né? De perda de igualdade. Ou seja, eu estou numa competição aqui, eu sou um trabalhador, sei lá, branco, com pouca escolaridade nos Estados Unidos, estou numa competição com minorias que estão sendo privilegiadas em relação à minha posição. Me parece ser um problema de igualdade também, né? E aí eu queria saber como que entra igualdade na sua pesquisa. Porque me parece que o que todas essas forças mais reacionárias têm em comum é um pouco uma defesa de hierarquias naturais. Existe uma hierarquia natural. E eu acho assim que o valor da igualdade, não sei assim, será que esse valor da liberdade, ele é só retórico ou não? Você acha que de fato eles acreditam nesse valor da liberdade? Ou o ponto é defender hierarquias? Vamos voltar a ter hierarquias? Nem todos são iguais. Né? E aí me parece que o neoliberalismo, mais, tipo, sei lá, via Hayek, esse tipo de gente, ele fica no meio do caminho, né? Ele acredita em uma certa igualdade formal entre todas as pessoas, mas ele não acha que a desigualdade econômica seja um problema, né? E eu acho que talvez essa posição já não exista mais, assim, agora o que existe é quem acha que existe hierarquia e quem acha que todos têm que ser iguais, né? Enfim, não sei, foi a reflexão que eu fiz lendo. E aí, se você pudesse falar um pouquinho de ressentimento e igualdade, seria interessante. Você prefere escutar a Raíssa também ou ir Acho que vamos escolher como par. Então, tá. Muito obrigada, Ana, pelo texto, pela apresentação. Aprendi muito com você mesmo, e eu não falo isso por prática, mas é porque, de fato, eu como Lucas, tenho a minha pesquisa é um pouco externa a esse vocabulário, ainda que eu já tenha tido alguma entrada no tema de sofrimento social, mas não nesse contexto, né? Então, a minha leitura, eu quero que você tenha isso em mente.
Que é uma tentativa de te colocar questões do ponto de vista interno do seu texto, mas lida por alguém que não necessariamente domina o debate no qual você está inserida. Então, eu começo eu tenho 3 questões, né? Mas antes de entrar nas minhas questões, eu vou te dizer como é que eu li o argumento central do seu texto, para você, enfim, também talvez questionar essa minha interpretação, né? Para a gente começar a ter termos comuns, né? Me parece que, de uma maneira muito interessante, o seu texto ele sustenta que a tese ou o argumento de que o ressentimento, entendido como um afeto produzido por desigualdades estruturais e canalizado por subjetividades neoliberais em crise, seria a chave, ou uma das chaves importantes para a gente compreender os motivos que levam amplos setores sociais, em diferentes e bastante variados contextos, a aderirem eleitoralmente, você não fala isso, mas me parece que esse é o caso, né? Eleitoralmente, a ultradireita, que são, nesse caso, representantes desse neoliberalismo autoritário, que exalta, por sua vez, uma certa concepção de liberdade que carrega especificidades importantes, né? É essa liberdade para causar, ou liberdade como dano, né? Ou para causar o dano a esse outro, né? É uma concepção de liberdade que está lá definida, né? A liberdade se realiza por meio da agressão, ou pela expulsão, ou pela aniquilação de grupos vistos como descartáveis. E essa forma de liberdade, e aí você no final do texto, né, simbolizada pela motosserra, transforma o sofrimento social em uma demanda punitiva e legitima políticas de exclusão da ultradireita. Eu acho que esse é o desenho, se eu pudesse dizer assim, mais geral do argumento do texto. E aí, sobre coisas que eu acho que talvez merecessem ser ainda melhor endereçadas ou trabalhadas, porque me parece que, de fato, é bastante interessante esse caminho argumentativo. E o primeiro ponto é mais metodológico, Fabiana, e tem a ver com a relação entre a sua... Você diz, né, explicação, essa palavra tem um peso muito grande, né? Eu ficaria com a compreensão, mas enfim, se você quiser explicação, tá tudo certo. A compreensão do fenômeno e a relação, uma teoria geral do sentimento, talvez, enfim, uma teoria geral do neoliberalismo autoritário, no contexto do surgimento das novas direitas. Qual a relação dessa teoria geral com os casos particulares? Porque mesmo na sua apresentação, você diz, né? Eu não tive tempo de tratar casos particulares, eu estou tomando aqui, fazendo uma generalização para construir um argumento. A minha questão é, será que as diferenças entre os casos permitem que você, de fato, construa uma teoria, uma explicação, uma compreensão generalizável? Me parece que o texto ele vai rápido demais, no sentido de que, na construção dos seus enquadramentos, no sentido de que parece que me falta ainda um pouco de tinta para ancorar empiricamente essa hipótese de que o ressentimento opera como um afeto-chave para o neoliberalismo autoritário, né? O texto fala de um giro, é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que o texto fala de um giro autoritário, ele também lembra lá com o Safatli que na América Latina a gente sempre teve que lidar exato, com o aspecto autoritário do neoliberalismo. Né? A gente tem muitos exemplos históricos. Isso não é, de fato, uma novidade para a gente. Né? Então, às vezes, o texto ele fica cambiando entre uma novidade, alguma coisa que já existiu, e aí isso, para mim, tem a ver com essa não precisão ou a necessidade de precisar qual a relação entre essa hipótese com os casos empíricos, né? O ponto existem especificidades nesses casos para o enquadramento do ressentimento. E se existem, eles reforçam ou contradizem a sua tese, né? Então, esse é o meu primeiro ponto, né?
E aí, uma outra coisa que também, desse ponto de vista mais empírico, eu não sei se está dando então, que eu fiquei pensando, né? Numa certa altura você traz o elemento da racial, né? Eu fico pensando como que casos empíricos em que existem variações, né, ou um encontro entre gênero, raça, sexualidade e território, eles moldam de maneira distinta o modo como esse ressentimento surge. Esse é meu ponto. E se isso é relevante ou não, essas diferenças são relevantes ou não para o tipo de construção argumentativa ou enquadramento, se você quiser explicativo que você está tentando formular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o terceiro eu vou deixar... Não, eu vou deixar o segundo, se tiver tempo. O terceiro, que talvez seja mais interessante para a gente, tem a ver com... Fiquei pensando, né? Me pareceu muito interessante essa concepção de liberdade como ser livre para causar dano ao outro, né? E aí, eu acho que seria muito interessante, não sei se nesse texto, talvez nesse texto, e se você pudesse elaborar aqui, ou em outro lugar, se for escrever em outro lugar, né? Um pouco em que medida essa noção de liberdade para o dano, ela dialoga ou conflita com as distinções clássicas de liberdade, para a gente ficar com liberdade positiva, negativa, e dentro da negativa, liberdade como não dominação. E eu mais interessada eu estou em que se você pudesse explorar um pouco as implicações normativas que decorrem dessa distinção, né? Porque o artigo defende que essa outra direita, né, combina o ethos neoliberal com o ethos autoritário em torno dessa demanda por uma liberdade orientada ao dano causado ao outro, né? Mas ele não endereça quais seriam os princípios ou as ideias, as razões ou os princípios normativos, se você quiser, que são subvertidos nessa metamorfose da noção de liberdade. E com isso, e por que eu acho que isso é importante? Porque você não é uma pessoa. Você não quer simplesmente dizer, se eu entendi bem, que a liberdade não tem valor nenhum. Né? Você diz, né, no final da tese, tem possibilidade de nomear, e de ação, e de resistência, e de outros tipos de performance. E eu acho que parte dessa nomeação passa por a gente entender o que está sendo subvertido em ideais como o de liberdade, mas também como de igualdade, né? Então, e me parece que para fazer esse movimento argumentativo mais robusto, e que me parece que seria muito interessante, isso passa por uma reconstrução conceitual mais adequada, em que você iria pensar como essa liberdade metamorfoseia, não sei nem se existe essa palavra nesses termos, o conteúdo em vários sentidos, independentemente do modo como a gente define com uma ou outra tradição a noção de liberdade, para que você fosse capaz de mostrar, o argumento fosse capaz de mostrar o que exatamente está sendo apropriado, o que exatamente está sendo distorcido e o que exatamente está sendo negado por essas demandas de liberdade, como aquilo que permite causar o dano ao outro, né? Além disso, me parece que abriria espaços para a gente pensar alternativas e para além de diagnósticos pessimistas. Então, eu fico com essas duas e tem uma terceira, se tiver tempo. Você queria responder essas duas? Vou tentar, não sei se vou conseguir como responder bem a tudo, né? Mas vou tentar como fusionar como a sua intervenção com a da Raissa. Como justo ela acabou com o tema da liberdade, você disse isso da liberdade, igualdade. Não sei se estou respondendo adequadamente, mas a sua intervenção lembrou-me como a um eterno debate que existe na Espanha, especialmente atualmente, com esta ideia de que, por exemplo, as forças progressistas, as forças de esquerdas, levam muito tempo falando de igualdade, mas não de liberdade, né? Como que a liberdade parece ser como um domínio dos neoliberais, agora dos fascistas,
Então, eu acho interessante como entender como, ou tratar de articular desde uma perspectiva que se opõe a essas tendências autoritárias, como igualdade e liberdade estão como involucradas, né? Eu acho que efectivamente como o problema que se rastreia nessas formas de ressentimento ou nessas demandas de ódio ou de exclusão a certos sujeitos, já pode ser os migrantes, mas também como a exclusão que implica, por exemplo, que se estén como arrebatando direitos fundamentais às pessoas trans. Há uma recessão de direitos, já não a nível substantivo, que em alguns lugares a substantividade dos direitos merecia já um questionamento, né, se realmente esses direitos eram efetivos, mas está atacando mesmo o plano formal. Eu acho que nessa articulação entre liberdade e igualdade, se no passado, como dizia Scheller, como havia uma inadequação entre o registro, o plano formal e o plano substantivo, agora é quase uma espécie de honestidade totalmente aberta sobre que nem sequer é preciso encobrir que essa realidade formal, não sei se consigo explicar-me, né? Mas isso considero que é algo como importante dentro da evolução desse ideal de liberdade. Com o que você dizia, efectivamente, eu acho que devo como ter um desenvolvimento como devo trabalhar num desenvolvimento conceitual muito mais elaborado do conceito de liberdade. De fato, eu reconheço que é uma das minhas carências nesses momentos, mas eu acho que não vou conseguir como responder a sua pergunta, mas um pouco ligando a essa coisa, como a pergunta sobre em que consiste essa metamorfose do ideal do conceito de liberdade. Eu acho que tem que ver justamente com o que acabo de mencionar. Não é que esse ideal de liberdade seja uma absoluta novidade. Eu acho que de fato essas exclusões, incluso em outros momentos, essas exclusões também em contextos de crise, de cambios de paradigma, se visibilizavam também através de uma liberdade agressiva. Eu estava pensando agora, como escutando como a questão que você assinalou respeito de que a questão autoritária não é uma novidade. Isso no sul global é claro, é evidente, mas inclusive no norte global é claro, é evidente. Como justamente uma das críticas que lhe fizeram ao Ian Brough é que ele, eu gosto do aproximamento, da abordagem do Ian Brough, mas ele tem um problema, pelo menos nos seus textos iniciais, de enfatizar muito a ideia de neoliberalismo autoritário em termos de uma nova etapa do neoliberalismo. E aí muitos autores, especialmente da Latinoamérica, eu como li muito a um investigador que se chama Matías Seidel, que recolhe a sua ideia, mas trata de matizá-la e de fazer como sinalar uns pontos que eu acho importantes, né? Claro, o problema da periodização é que não somente é como elude que, por exemplo, na América Latina, a instauração, mas o desenvolvimento do neoliberalismo foi sempre marcado por uma pulsão autoritária, mais ou menos intensa, mas eu acho que não há uma ruptura clara aí, né? Mas, mesmamente, como o que se chama o neoliberalismo combativo, ou a Margaret Thatcher, o momento Reagan, há uns elementos autoritários muito fortes, e o discurso da liberdade que se ativa nesse momento é muito agressivo. De fato, como nos trabalhos do Bakuan, como focados nos Estados Unidos, são muito clarificadores disso, né? De como se começa como a criminalizar as mais solteiras afro-americanas, como se começam a articular políticas punitivas impactantes respeito a políticas de paternidade e maternidade de homens encarcerados, como esse engrossamento do braço punitivo que vem acompanhado de um discurso em torno à desigualdade e também sobre a liberdade, que tem como pontes, né, com o período atual. Então, acho que para explicar essas mutações, precisa como também como ir ao ponto de que, ainda que na
nas sociedades modernas constituídas em torno a constituições liberais, a liberdade sempre foi como valor, ideal em disputa, mas com caráter universal, né? Mas essa universalidade nunca foi efetuada. Eu acho que a forma de entender como o que está acontecendo é também como operar numa genealogia. A pretensão de universalidade sempre foi enunciada, nunca foi efetuada. Ao mesmo tempo, agora o que acontece, o que parece acontecer, é que não é... Não quero que se malinterprete com isso, mas como de algum modo a ultradireita não está mentindo. A ultradireita está dizendo, neste mundo configurado tal e como está configurado, não cabemos todos. Em um período no que as crises se intensificam e cresce toda esta massa de população sobrante, a ultradireita está dizendo uma verdade. Eu não acho que seja a única alternativa, evidentemente, mas no mundo tal e como está a proposta do mundo no que eles insertam, eles não estão dizendo nenhuma mentira, né? Estão dizendo a verdade. E acho que hay outro elemento como interessante nesse sentido, porque o meu orientador, que trabalha muitas coisas do neoliberalismo, como ele sempre como me enfatizava esta ideia de hay que ter cuidado quando está numa posição crítica do neoliberalismo, de não saber reconhecer que o neoliberalismo, você pode odiá-lo e pode criticá-lo, evidentemente, e pode dizer, está mal, está horrível. Mas o neoliberalismo tem algo que foi muito o ideal de liberdade que articula o neoliberalismo foi profundamente atrativo. Eu acho que essa atração por certo modelo de liberdade persiste. Como que acho que aí também há uma chave para entender a adesão, como retrotraernos ao momento no que o indivíduo, os sujeitos, começam a entender essa ideia de fazer-se um mesmo, de um certo ideal de autonomia, como consideram de uma maneira profundamente atrativa. E nesse sentido, por que justamente um discurso como do Elon Musk, no que ele plantea este ponto de a empatia é de débiles, a igualdade, a empatia é como algo perigoso, como a gente pode perder-se, como pode calar nesse tipo de subjetividades? Eu acho que aí também é interessante, não sei se estou como liando-me muitíssimo, pero estou como um pouco com o discurso desordenado. Não sei se você como se referia quando falava deste componente empírico, de como analisar como também o ressentimento em casos específicos, mas agora estava pensando justamente por a questão da empatia, do Elon Musk e demais, de que a subjetividade neoliberal, que agora está como enardecida, também tem como um componente sumamente viril, como nessa questão de não somente es porque se esté articulando con formas de machismo declaradas de uma forma clara e transparente, senão porque mesmo esse modelo de subjetividade sempre estive como conflituado com a questão da vulnerabilidade, com a questão da precariedade num sentido como existencial quase, não? No sentido mais badleriano. E acho que aí também há como casos empíricos interesantes para entender como essas variantes de gênero, de como masculinidade reacciona frente a movimentos que não estão como estão atravessados por variáveis econômicas, mas não somente, não? Aí com a questão identitária, eu acho que aí sim que com o tema não somente com o caso prototípico do movimento incel, mas também com este auge dos youtubers, que normalmente são homens, fazendo como leituras em torno aos conselhos de como triunfar economicamente, mas também amorosamente. Eles mesmos não se escrevem a ideologia incel, mas há algo aí que sempre tem como um subterfúgio de ressentimento cara às pessoas que estão como na linha contrária. Então, bueno, estou como liándome muitíssimo, estou como... Bueno, vou parar e vou tratar de retomar logo, como, porque foram como muitas coisas que apontou você, Raisa, mas concordo com que deveria ter como um carácter mais nutridamente empírico. Eu somente
falei como desse caso da investigação da Rosana Pinheiro, o de Jusser também, de Jus, não. Christophe de Jus, sim que tem como um trabalho dentro da psicodinâmica do trabalho, que é muito interessante nesse sentido, mas certamente uno no desarrollo no texto, muitas das coisas que daí creo que sí se podían como explotar. Vamos parar, porque senão... Tem aqui no chat o Guilherme com uma pergunta. Não sei se alguém mais lá que está no Zoom tem perguntas, mas eu acho que podemos passar lá para online. Guilherme, você quer fazer sua pergunta, Guilherme? Olá, me ouvem? Sim. Fala de novo. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Boa tarde. Um pouquinho baixo, mas conseguimos ouvir, sim. Melhora se eu aproximar o microfone assim? Ok, vou tentar assim então. Boa tarde para vocês aí, pessoal que está online. Prazer, Ana, te conhecer. Espero que esteja desfrutando também do seu período em São Paulo e que a gente possa se encontrar eventualmente no segundo semestre. Bom, o meu ponto eu tinha comentado aqui primeiro quero te parabenizar pelo texto, claro, é um texto muito estimulante, instigante e que, com perdão do trocadilho aqui, mas que também mexe com as nossas emoções, né? É, é, e acho que por isso que também estimula o debate. O meu, o meu ponto, inicialmente, acho que, quando eu havia comentado aqui no chat, porque tinha, acho que relação com a questão, uma das questões da Raíssa, que eu talvez tenha, do que ela chamou de questão metodológica, eu talvez tenha formulado de outra maneira, e eu tinha formulado sobre qual o papel dos casos para o seu modo de teorização, né? Você você declara a crise econômica de 2007, 2008 como um marco importante, mas me parece ter um gap bastante considerável quando você vai narrando alguns casos, ilustrando um pouco a sua teoria, nesses anos que sucedem 2007 e que talvez a coisa vai ganhando mais corpo a partir de um outro marco que também é não raramente assumido nesse debate, sobretudo um debate sobre crise da democracia, que também se interliga aqui, que é a eleição de Trump em 2016, né? Então, assim, muitos dos casos que você menciona aqui se dão também já nesse segundo possível marco. Então me parece ter um certo gap ali, né, entre o que você assume como um marco e quando de fato você começa a, a, a trazer um pouco mais de exemplos ali, né? Então queria te ouvir um pouco mais sobre como como aparecem os casos, e qual o papel que você atribui a eles na sua teorização. A Raíssa, você falou de algo mais como uma teoria explicativa, a Raíssa sugeriu compreensão, e eu tinha, me parece aqui que os casos mais ilustram alguns pontos, assim, né? Enfim, mas queria te ouvir a esse respeito. E um segundo aspecto, assim, que queria também te ouvir, tem a ver com o papel do ódio e do ressentimento, mas se você também vê isso como uma possibilidade de um afeto que possa. ah, Aqui ele parece ter um sentido bastante negativo, né? Mas se isso também, se você vê possibilidades para que esses afetos sejam mobilizados de forma ah, positiva ou emancipatória, e etc., né? Enfim, acho que eram essas minhas duas questões. Espero que a gente possa se encontrar todos aí em São Paulo em breve. Obrigado, Guilherme. Eu acho que a gente pode fazer de duas em duas, né? Temos aqui na lista o Núncio, o Leonardo, o Thor.
acho que a gente pode dar a palavra para o Núncio, aí a Ana responde e depois vão Leonardo e Thor, ok? E Júlio e Júlio. A gente faz 3 agora e 2 depois. Então, Núncio, Leonardo e depois Júlio e Thor. Você me ouça, sim? Ouvi. Ouve? Ok. Obrigado, Ana. Nós nos conhecemos agora via online, mas já falamos várias vezes para a organização do JAST. Espero que ali foi bem recebida, mas eu estou certo que foi bem recebida. Mas no caso você fala como se não foi bem recebida, eu falo com o meu referente ali. Vou falar o mal deles. E eu quero, primeiramente, parabenizar para o seu trabalho. Eu li com muito interesse o texto e concordo com a sua teses principais, né? Então, eu concordo muito. Eu acho que você também escolheu um tema de pesquisa muito relevante, que está na frente do debate. Essa questão do emoções foi escondida por muito tempo e agora voltou faz alguns anos de novo à toa. E eu acho que, de fato, é um argumento de ser levado bem a sério. E também a questão, acho o desafio que todos nós temos de explicar por que as pessoas que teoricamente não têm interesses alinhados com os bilionários, com ricos, parecem compartilhar a mesma agenda política, né? O nosso desafio de explicar isso. E acho que o ressentimento é uma boa, acho que é uma boa saída para explicar de fato isso, porque está a ver, se eu entendi bem, está a ver com explica bem a nossa sociedade como ela foi uma sociedade, sobretudo nos países não periféricos, ou seja, Estados Unidos e Europa, a classe média se sentiu perder a sua posição de mais tranquilidade, bem-estar, então esse ressentimento e as classes emergentes foram perdendo a expectativa atraída. Então, acho que você tem certo. Agora, eu queria fazer algumas questões mais de entendimento, né? E algumas mais de, não provocação, mas assim, para abrir o debate, né? Debate entre família. O que eu entendi então é ressentimento é um sentimento, se é correto, uma emoção política, sociais correta, para entender o espírito do tempo, eu concordo. O neoliberalismo, me parece, o que você diz, o liberalismo neo-autoritário, é aquela abordagem que explica por que esse ressentimento vira contra o mais pobre, vira contra o mais excluído, em contrário de virar contra os bilionários. Cioè, me parece que a sua motivação é, olha, o neoliberalismo que explica por que o ressentimento não fica uma emoção contra o mais privilegiado de fato, né? Que é o nosso dilema. Essa é a minha primeira pergunta, se eu entendi bem. É esse que o liberalismo explica, né? Porque se vira, você está no artigo, né? Por que contra, não para baixo e não para cima, né? Agora, eu tenho as duas perguntas principais. Primeiro, sobre o liberalismo autoritário. Já um pouco você mesmo antecipou. Precisa um pouco esclarecer melhor o que você entende por liberalismo autoritário. Que o neoliberalismo, claramente, esse neoliberalismo, entendia, é autoritário, foi sempre autoritário num certo sentido. E de partida é autoritário, se isso autoritário se entende como não democrático. O neoliberalismo não é democrático. E se você lê todos os grandes pensadores econômicos, nunca fala de democracia, eles. Não é a democracia o ponto, é a liberdade individuais. Liberdade individuais como falta de constrangimento externo. Ponto. Então, a democracia tem um problema para eles, porque é uma coerção coletiva que você faz. Então, até que a América Latina é a prova disso, né? Quando uma das piores ditaduras é o sistema autoritário do século XX, foi no Chile e os primeiros que apoiaram foram neoliberais. E não é um acaso. Ele tem um alinhamento de pensamento. Então, o neoliberalismo, nesse sentido, é sempre autoritário, no sentido antidemocrático. Isso acho que não concordo com a ideia, tive uma virada.
não sei onde eles viram a virada. No ano 70 já teve a virada, quando ainda o neoliberalismo não era bem, ainda assim, dominante como agora. Então, esse é o meu primeiro que acho no artigo, sobretudo que estamos fazendo uma pesquisa da perspectiva latino-americana, é relevante, né? Mostrar como o Chile aprova que não é bem assim. Você já mencionou, então, queria enfatizar que você está correta, mas isso deveria enfatizar mais. Pelo menos nesse sentido antidemocrático, né? Eh, Esse é o primeiro ponto. O segundo é invece a minha dúvida, né? Mas eu não tenho certeza, tenho só dúvida. A minha dúvida é, eu acho que o neoliberalismo explica muitas coisas do porquê essa ressentimento se vira para cima. Você me convenceu, assim, uma tese já um pouco bem defendida, você me convenceu. Hoje fui numa aula, a minha última aula de filosofia de direitos sociais, mas eu não consigo convencer o meu estudante que a riqueza de Elon Musk, 345 bilhões de patrimônio personal, é um problema. Eles acham que filosofia de direitos sociais, mas eles acham que o cara trabalhou. Então, e assim, eu não tenho argumento. No final da aula, no fundo, mostrei todo o meu argumentário, sei lá, 15 anos que estudo, escrevo, mas eu não tenho bom argumento para eles. Então, assim, me convenceu que tem um elemento bem forte. Mas isso eu acho que o problema, a minha impressão é que explica uma parte da, como se chama, da explicação do fenômeno. Uma certa classe média é convencida, também uma classe trabalhadora é convencida de estudar porque é atrativo. Você explicou bem, atrativo, a ideia de responsabilidade, a ideia que você é responsável pelas suas ações, né? Agora, tem um outro elemento, essa é a minha segunda pergunta, que eu acho que nosso artigo não é uma culpa, mas tem uma outra perspectiva, que a explicação é a crise da legitimidade institucionais. Eu não sei se todos o apoio que ganha a extrema-direita, o Partido Populista de direita, são identificáveis com a cultura neoliberal. Na Europa, por exemplo, não é assim claro isso. FDA, na Alemanha, você dizer que eles são neoliberais em parte eles são, mas eles são mais nazistas, ou seja, que não são neoliberais. Na Itália, eles são mais fascistas que neoliberais, o que é um problema para nós, né? Mas que é outra dimensão da política. Ou seja, o que quero dizer com isso, só para me explicar? Na Espanha é um pouquinho diferente para uma. A ditadura chegou até anos 70, temos, né? Você sabe que é um pouquinho diferente, mesmo que ainda agora está mudando também ali. Mas o que quero dizer com isso? Porque essa crise da legitimidade da instituição é um elemento, acho que não está explicado com o neoliberalismo. Uma parte da população se sentiu traída, as expectativas não foram cumpridas. Esse é o ponto, ressentimento. Agora, mas não necessariamente ele adota a ideia do neoliberalismo, a ideia desse empreendedor de si. Na esquerda, no oeste da Alemanha, que vota 50% PFD, eles não tem muito. Você fala com as pessoas, não tem muito essas coisas empreendedores de si. Ele tem nostalgia do comunismo antes da caída do muro. Ou seja, ele tem assim, nostalgia de proteção sociais. E isso na Itália, eu vou ficar mais curtinho. Isso na Itália também com o componente neofascista é bem forte, né? No sentido, ele tem nostalgia, por exemplo, de uma certa proteção sociais. Eles se sentiram enganados. Então, o meu ponto é mais político, né? O ressentimento pode ser entendido como algo que instituições democráticas liberais, sociedade democrática, por exemplo, na Europa, não cumpriram a promessa. Essa promessa era do bem-estar difundido, de uma certa proteção sociais. E me parece que a cultura, diciamo, o movimento político, o partido político de extrema-direita conseguiram mobilizar
essa frustração, ressentimento contra o imigrante excluído, dizendo: olha, aquele que mandaram na Europa por 50 anos, a elite, eles de fato traíram a promessa de você, e a culpa é do imigrante, eles protegeram o imigrante, essas coisas, né? Mas não necessariamente é o papel do neoliberalismo nessa dimensão. Ou seja, tem uma caída da legitimidade. E a direita radical, por isso dizer, a direita radical não é a direita que governou os Estados Unidos, né? É Trump, que não é o Bush. Essa direita que se mostrou radical, de ruptura, que conseguiu, o Elon Musk se consegue mostrar como um cara de fora, não? Que não era da elite. Então, ele consiga mobilizar também essa dimensão. Digo, olha, eles roubaram o seu futuro. E roubaram porque é imigrante, né? Ok. Então, essa é uma dimensão, eu acho, muito importante, né? Da caída, da perda da legitimidade institucionais, e que explica muito como o ressentimento se vira também contra a elite, né? E esse é um pouco mais difícil de explicar, eu entendo, né? Porque tem essas coisas. Por que se vira contra a elite e depois se vira contra o mais vulnerável? Eu acho que ali é uma estratégia política. A esquerda, a extrema-direita conseguiu mobilizar antes o argumento e dominou agora a agenda. Últimas coisas, se pequena é privilegiado. Essa é uma pequena crítica. Eu vi aquele documento, assim, seriado do adolescente, né? Todo mundo viu, né? Imagino, do Netflix. E dove tem essa cultura, não viram? Nossa, deve ver. Essa cultura do Não, meio não, não, extremo. não Aí eu falei conheço. muito. Não, não, vou falar depois. Essa eu vou terminar depois. Terminei. Júlio, você quer fazer a sua pergunta? Não sai 6h30. Se eu ficar assim, não tem problema. Oi. Ana, prazer. Obrigado pela sua apresentação, né, pelo seu texto, por se dispor a vir aqui discuti-lo conosco. Bom, você identifica um fenômeno super complexo, né, que envolve mudanças estruturais na economia, na sociabilidade, no mundo do trabalho, na cultura, na psique das pessoas, etc. Né? E essa complexidade e amplitude do texto, por um lado, enriquece o trabalho, né? Mas, por outro, pode, como leitor, falando como leitor, né? Pode ser difícil encontrar um epicentro de análise e de explicação do texto. Né? Às vezes, se nota uma certa... a forma como se intercalam diagnósticos e explicações causais, que às vezes são culturais, às vezes são econômicas, e são imbricadas de um modo confuso, às vezes, no texto. Né? Talvez valha um pouco a pena investir um pouco na organização, um pouco mais sistemática, enfim, não sei. É uma tendência minha isso, então é o que eu faria, né? Mas acho que além dessa dificuldade com a própria natureza do objeto, né, pela complexidade dele, e talvez por suas pretensões totalizantes, né, tem uma outra coisa, isso é uma obsessão minha, eu vou destoar um pouquinho do Nunzio. Eu me pergunto se o conceito, e acho que eu não sei nem se vale a pena colocar isso nessa, não sei em que altura da pesquisa você está e tal, mas assim, o conceito pelo qual você está lendo o processo, que é o neoliberalismo, não agrava o problema, né? Porque é um conceito que se tornou muito pantanoso, né? Ele já teve significados mais precisos, né? Neoliberalismo era o nome genérico da reação ao keynesianismo, é o estado de bem-estar social no pós-guerra. Depois passou a designar uma agenda de reformas ortodoxas, né, depois da queda do Muro de Berlim. E hoje é um termo que se tornou muito pantanoso. Né? Mesmo na academia, não só no uso retórico dele, né? Mas mesmo no uso acadêmico e
um termo que pretende explicar ou sintetizar a era Clinton, Blair e Schröder, né? E também Trump, Putin, Vox e Rassemblement Nacional, né? Nacional, vamos combinar que é um termo, né? Enfim, eu acho que as novas direitas não são liberais em nenhum sentido, nem no econômico, né? Como a agenda do Trump meio que evidencia. Assim, e não é que você tem tem uma preocupação ali, rigor, porque você identifica elementos em comum, né? Você fala da precarização do trabalho, você fala da retórica de liberdade, e você está certa. Só que a precarização do trabalho não tem a mesma causa que a dos anos 90, né? Quer dizer, nos anos 90, a questão era a mudança de uma economia industrial para uma economia de serviços. Hoje, a plataformização do trabalho, né? Que é outro fenômeno. E o negócio da liberdade individual, quer dizer, sim, ela está lá. A retórica da liberdade está lá no Elon, né? Está lá no... Mas, assim, a retórica da liberdade da extrema-direita é só isso, é retórica, né? É um uso retórico da liberdade que nós não precisamos comprar, né? Eu não acredito que o Elon, né? Nem liberdade no sentido mais minimalista, etc. Eu acho que assim, a defesa da liberdade é algo que nós precisa ficar disponível para nós, né? Contra a extrema-direita, né? Quer dizer, não é essa retórica que faz a nova direita ser liberal. Quer dizer, eu não acredito no liberalismo da nova direita. Ela não é liberal, né? Enfim, é uma crítica não a semântica, a palavra, mas assim, não estou fazendo uma crítica a você. Eu acho que a troca da categoria deixaria seu trabalho num terreno mais firme, né? A troca da categoria de neoliberalismo. A substituição do neoliberalismo por outro conceito, certo? Enfim, é só né? Você pode, evidentemente, ignorar, se achar. Uma outra coisa, assim, para terminar, às vezes eu sinto falta eu não sou fanático, eu sou teórico político hardcore, então não sou... Teórico político? Hard. Puro. Então, assim, mas às vezes eu sinto algumas afirmações que você faz ganhariam força se você tivesse um chão empírico um pouco mais forte. Mobilizasse dados e tal. Por exemplo, você diz que a precarização leva um tipo de subjetividade e, por sua vez, é a subjetividade que hostiliza imigrantes. A subjetividade, desculpa, poder Utiliza imigrantes. Hostiliza imigrantes. Hostiliza imigrantes. São as pessoas precarizadas as mesmas que hostilizam imigrantes? Não sei. Talvez não sejam. E não da mesma forma em todos os lugares. Isso. Né? Enfim. Fique à vontade para se você considerar um negócio conceitual aí. Claro, sim. Ignore, tá? Eu sei que é como uma discussão eterna, porque de fato esta discussão sobre a utilidade da categoria de neoliberalismo não é nova, já que de fato, antes de que eu ingressara na universidade, já se estava discutindo sobre se o neoliberalismo era uma categoria útil ou não, porque tinha uns usos muito difusos, utilizava-se para todo. Tá. Eu acho que sim, eu estou como no time de teóricos como Wendy Brown, o Jan Bruf, também o Slobodian, que acreditam que não há uma ruptura total com o planejamento neoliberal. E, de fato, com algumas tendências doctrinais que inspiram alguns dos neoliberales autoritários, são tendências do neoliberalismo que são doutrinas que, quizás, no seu momento, não foram as mais expansivas, as mais exitosas,
mas que se inscreviam dentro do entramado neoliberal. Se não estamos no neoliberalismo, eu acho que é possível que nos falte tempo para saber em onde estamos. Mas eu tenho a concepção de que neoliberalismo autoritário segue sendo um termo como útil se você quer como enfatizar este cambio interior do neoliberalismo. Ao mesmo tempo, vou tentar unir isso com o denúncio, com essa questão da necessidade de explicitar melhor o conceito de neoliberalismo autoritário. O Matías Aidel, como aponta, a que o neoliberalismo autoritário efetivamente não somente se pode como entender como uma etapa que se inaugura a partir de 2007 dentro do neoliberalismo. De fato, ele recolhe que o neoliberalismo autoritário, a partir do trabalho do Bruf, começou a utilizar-se para precisamente fazer uma revisão, especialmente nos países do norte global, nos que se popularizou estas discussões em torno ao neoliberalismo progressista, fazer uma revisão da própria história do neoliberalismo, mas também da própria teoria da doutrina neoliberal, no que certamente está esse caráter antidemocrático postulado de base, como o Hayek, que é uma das pessoas mais claras nisso, mas no seu despliegue real sempre foi antidemocrático. Tampouco é que o período precedente fosse a panaceia da democracia. Eu acho que, na minha concepção, eu aí sou como muito fã da Ellen Maskin Wood, de que acho que é preciso também como uma revisão de qual é o conceito de democracia que estamos disputando, né? Como nesse sentido, como o seu trabalho para mim é muito inspirador. Mas evidentemente como no meu aproximamento ao conceito de neoliberalismo autoritário, no meu projeto de tese, está tudo isso, como essa genealogia da teoria neoliberal, da sua história, enfatizar, de fato, minha tese é como, não, o neoliberalismo sempre esteve oposto à democracia. É útil utilizar a categoria de neoliberalismo autoritário para falar num uso ligado a esta periodização. Eu acho que politicamente é estratégico e que logra explicar algumas mudanças dentro do período que se inaugura a partir de 2007. Porque eu, quando comecei esta pesquisa, certamente estava como muito focalizada no contexto europeu, e aqui quizás é bom momento para fazer um ponto, uma matização que acho que um erro meu acho que não afiche no meu texto. O conceito de neoliberalismo autoritário utilizado por Bruf e outros teóricos não aplica exclusivamente a uma explicação sobre as extremas direitas. O neoliberalismo autoritário, de fato, começa a empregar-se num momento no que as extremas direitas não estavam no ponto no que estamos agora, né? Nesse sentido, como eu acho que não sei se é como se seria um erro para a minha parte, seria como um exagerar como as distâncias ou não, mas acho que pode ser como interessante para capturar certas especificidades quando o Bruf caracteriza o neoliberalismo autoritário a partir de 2007 como um adelgazamento, uma intensificação do adelgazamento da democracia. Ele apunta determinados fenômenos que acho que na Europa podemos como ter presentes, na Itália, na Espanha. Eu, por exemplo, vou lembrar como no momento no que na Espanha havia um governo progressista, no que se fez um recorte fundamental dos direitos, os direitos fundamentais ao protesto, à resistência civil, que como materializou-se na conhecida como Lei Mordaza, né? Como isso é como uma mudança, uma intensificação de algo que já estava contido no neoliberalismo, que sempre buscou a neutralização ou a marginalização do protesto. Mas, nesse momento, reforça-se como um caráter muito mais punitivo. Em relação direta com a gestão da crise econômica, o próprio processo de constitucionalização da austeridade eludiu todos os mecanismos democráticos. Não é que se seguiram os mecanismos democráticos, seria bom, provavelmente o resultado fosse o mesmo, mas há algo aí dentro do funcionamento da democracia mais no plano formal que acho que essa categoria, essa análise de Bruf,
pode ser interessante nesse sentido. Mas concordo com que seria histórica e analiticamente um erro como tratar de apresentar ao neoliberalismo persistente como uma questão como no que autoritarismo não estava aí ou a pulsão antidemocrática não estava aí. Vale, tenho que recolher mais coisas. Perdão, é que já me pierdo. A respeito, você mencionou essa coisa de que a liberdade das extremas direitas, o discurso da liberdade das extremas direitas era meramente retórica, mas acho que nós podemos dizer isso, mas eu acho que o interessante analisar aqui é que dá o mesmo que seja retórica ou que seja um ideal de liberdade tremendamente elaborada, a importância é que sí que mobiliza a gente. Então, acho que aí merece a pena como indagar sobre o sustrato desse ideal de liberdade. Acho que acontece o mesmo com o ressentimento. Há uma certa tendência a dizer como o ressentimento que se mobiliza por parte de determinados sujeitos é mero ressentimento. Não, você terá que analisar quais são as causas do ressentimento, em que se inscreve. E não estou segura de que esses ideais de liberdade estén totalmente separados de certo modelo que o próprio neoliberalismo alimentou. É que, de alguma maneira, com certas rupturas, mantemos conectados com o liberalismo, porque o liberalismo também acho que tem um despliegue como heterogêneo. Eu não estou como tão segura do que vou afirmar, mas está vendo como uma disputa ou umas discussões em torno a já não neoliberalismo autoritário, senão liberalismo autoritário. Então, não sei, não sei. Bueno, não estou contestando nada bem, mas estou criando. Está na mesma nas consequências, mas na caracterização do fenômeno, não. Como? Nas consequências, é a mesma coisa. Aham. Dá na mesma pelas consequências, mas não na caracterização do fenômeno. O fenômeno tem natureza diferente se o compromisso com a liberdade é sincero ou retórico. Aham. Mas acho igual, não estou entendendo. Mas estamos falando que o seu compromisso... Você está dizendo, tem uma retórica em torno à liberdade, mas não se comprometem com a liberdade. Né? Mas é porque o seu ideal de liberdade é um ideal determinado. É um ideal excluyente, não é uma liberdade com pretensão universalista, nem muito menos emancipadora, né? É o que você fala, liberdade para fazer dano. Claro. Porque eles entendem o conceito de liberdade errado, mas é um conceito de liberdade. Claro. Tem mais duas perguntas no chat. Você quer que a gente dê tempo para eles? E acho que tenho que contestar a Guilherme primeiro. Falta Guilherme. E vou contestar, bueno, como tenho pouco tempo, vou contestar diretamente a questão que apontou o Guilherme sobre o ênfase o ênfase negativo que aparece no texto sobre o conceito de ressentimento e a sua pergunta sobre se há alguma possibilidade de declinação positiva, né? Eu, nesse sentido, não sei se eu acho que tentei assinalá-lo na minha apresentação, mas possivelmente no texto não quede claro. Eu, nesse sentido, sigo o trabalho da Laura Quintana, que trabalha muito nessa coisa de afetos políticos. Eu concordo com ela na ideia de que afetos como a ira, inclusive o ódio, a raiva, não são afetos necessariamente reaccionários no sentido político, né? Bueno, são reaccionários no sentido que reacciona através desse afeto, mas ela de fato tem uma crítica muito dura a esta concepção das paixões negativas vinculadas a esta questão da ira, né? Ela de fato faz um recorrido muito interessante em vinculação com qual foi o lugar da ira no movimento feminista. Qual foi o lugar da ira no movimento feminista, no sentido de eu estou enrabitada, eu estou irascível porque estou vivendo uma injustiça. Ela trabalha sobre como os afeitos
podem levar como a conformações coletivas emancipadoras. Ela, ainda que tem como uma concepção de que hay que enfatizar o carácter ambivalente do ressentimento, ela traça uma distinção para tratar de separar o ressentimento da raiva política, poniendo esta diferença entre as duas. Como para ela, o ressentimento quedaria como muito ligado a apegos ressentidos ligados à afirmação da identidade própria em oposição de um outro que é repudiável, que é odiável, ou que hay que expulsar. É que ela fala de que no ressentimento está involucrado como esta coisa da personificação do problema no lugar de uma indagação em torno às causas do mesmo que poderia levar a uma articulação política maior. En outro lado, ela como coloca, estou como fazendo uma síntese demasiado simplista, mas no outro lugar coloca a raiva política que para ela serve para explicar como os processos de luta coletiva, no sentido de que ela reivindica a necessidade de articular esses afectos como o sofrimento, o odio, a sensação de agravio, num sentido coletivo, esos afectos han de ter lugar en alguna articulación. Ella fala como a través do concepto de raiva política que está presente nas lutas coletivas feministas, nas lutas coletivas que se deram nos protestos da Colômbia recentemente, como que a partir desse enardecimento, não sei se a palavra existe em português, dessa ira, dessa raiva frente à injustiça, também é possível como construir como caminhos emancipadores nos que se articule o sofrimento de outra maneira. Eu acho que, nesse sentido, eu compro a leitura de Quintana, porque acho que justamente numa perspectiva que trata de escapar da moralização dos afetos dos sujeitos, acho que seria como um pouco estranho, como simplesmente como dizer que sentir raiva, ódio, ira é algo politicamente fraccionário ou imobilizador, e que haveria que apostar pelo oposto das passagens positivas, da esperança, da empatia. Como acho que isso seria como uma leitura pouco injusta, precisamente nessa necessidade de poder abordar o sofrimento, dar-lhe como uma saída, ¿no? Bueno, já está. Desculpa se não pude Não, como tá contestar a ótimo. todos. O Leonardo falou que teve que sair, que ele vai entrar em contato com você depois. Bom, então na fila a gente tem o Thor e a Andrea, e se não tiver mais ninguém que não tenha falado ainda, depois a gente vai com o Lucas. Eu vou pedir para fazer as perguntas um pouco mais breves a partir de agora, para a gente conseguir encerrar às 7 horas. A gente tem meia hora para essas 3, 4 perguntas e a resposta da Ana. Então, Thor, vai com você. Bem, saludos, vocês me ouvem por aí? Sim. Tá bom? Então, bastante alegre em rever pessoas queridas, prazer em conhecê-la, Ana. Espero que vocês desfrutem uma comida amazônica em breve. Depois me contem se é bom o negócio. Eu teria duas questões, Ana, sobre o seu texto. Eu gostei bastante dele. Tem bastante meandros metodológicos que eu me identifico. Mas as questões que eu queria tocar são referentes a dois conceitos que são muito caros, muito centrais no teu texto, que é a de liberdade e a de ressentimento. E a primeira, sobre a liberdade, eu fiquei curioso, na realidade, de saber um pouco desse aspecto positivo, esperançoso que você colocou pra gente, que ainda está dentro de você, e também sobre como é essa tua leitura um pouco mais paroquial, vindo da Espanha, né? Então, a minha questão seria se há algum uso mais específico da ideia de liberdade pela extrema-direita espanhola, como Vox, diferente dos outros lugares que você tem mapeado, os Estados Unidos, o próprio Brasil. Ou seja, existe algum movimento na Espanha, talvez, um contra-movimento na Espanha, que mobiliza a ideia de liberdade no sentido mais emancipatório. E aí eu queria, talvez, compreender que ideia de... se há alguma ideia positiva de liberdade para atacar ou combater essa ideia de liberdade da extrema-direita, né?
se ela está mais próxima de uma dimensão afetiva, né? Se existe alguma experiência, talvez na Espanha, porque você mencionou a Quintana e a Brown, né? A Brown se detém bastante nos movimentos da Argentina, sobretudo as greves feministas, porque ali ela encontra um sentido de liberdade convivial, uma liberdade eco-viável, que ela chama, né? Uma liberdade que ressoa o conceito de democracia regenerativo, de coabitação mesmo, né? E a Quintana, você falou que na Colômbia também tem movimentos que ela encontra um sentimento, um afeto, uma emoção também positiva em torno de uma esperança, né, organizadora. Então, eu queria perguntar se na Espanha você consegue identificar alguma coisa próximo disso, né? E aí vai um pouco da minha segunda questão, referente à ideia de ressentimento, né? Eu não entendi muito até o final do texto se você concorda ou não com o Safatli do risco de psicologizar o conceito de ressentimento, o modo que você está instrumentalizando a partir da IEG, né? Acho que você vai notar que no Brasil, geralmente a tradição de crítica, ou pelo menos de teoria política que usa ressentimento, é uma teoria, pelo menos uma vertente, sobretudo conservadora. Tem umas figuras aí como Pondé, uma galera que é basicamente reacionária, que usa ressentimento, e eu entendo o seu movimento de recuperar isso de uma crítica que vem do Scheller, do Nietzsche, né, de uma forma positiva. Mas eu queria talvez insistir nisso que você deixa transpassar um pouco no texto, talvez pela influência do teu orientador, um pouco de ressonância adorniana, né, de uma crítica negativista do sofrimento, se talvez essa experiência social ou esse afeto que você está colocando, né, de sofrimento, que é um sofrimento como um adorno, né, que indica, talvez até normativamente, um pouco da verdade, do não sofrimento, de uma vida correta, se esse sofrimento, se você poderia, talvez, enquadrar essa noção de experiência social de sofrimento próximo de uma experiência social de injustiça. E você mobiliza o Deju de forma muito interessante. O Deju faz parte dessa tradição que vai tentar compreender o ressentimento, as experiências de sofrimento, na chave de um conceito renovado de trabalho. E aí a centralidade da economia, né, não vira mais um conceito de ressentimento culturalista, né, como uma espécie de reação, um efeito rebote, um backlash cultural das políticas de reconhecimento e de identidade progressistas, né, digamos assim, dos anos 90, como é o caso das etnografias da, da Rothschild e tal, as etnografias da própria Rosana Pinheiro Machado, mas vira um sentido de recuperar a centralidade do conceito de trabalho e recuperar mais do que isso, uma certa ideia de solidariedade no sentido industrial que estava colocado, de consolidação, né, dos sindicatos, de coletivos, e que isso foi perdido pela transformação estrutural da esfera pública pelas que você chama de subjetividade neoliberal. Então, o que eu queria insistir com você é que, na crítica do Safatli, até, não sei se você mencionou no texto, mas ele recupera um teórico aí da USP, que é o Rui Braga, que ele fez uma etnografia lá nos Estados Unidos sobre as classes sociais que votaram no Trump. E ele e o Safatli ainda acham que não, isso na verdade não é sentimento, isso na realidade é fascismo, mas ainda já pode recuperar um sentido de classe, porque aquelas pessoas que votaram no Trump ainda têm um sentido de vínculo, de solidário de trabalho, né? E aí, a minha pergunta é essa, você acha que é possível recuperar uma ideia de classe ainda? Assim, você está vinculado a essa galera, ou você acha que talvez pela essa via do Deju, do Emmanuel Renault, do Nicolas Derranty, do Jean-Philippe Derranty, se a ideia de trabalho ainda pode engajar uma crítica do ressentimento, mas a partir de um conceito não economicista, talvez não tão culturalista de trabalho, mas um conceito que seja vinculado a essa ideia de uma experiência social, de solidariedade, né? Bem, eu sei que eu me alonguei muito, mas são essas duas questões. Obrigado, desde já. Obrigado, Thor. Andrea? Bom, boa noite a todos. Ana, um prazer conhecê-la, mesmo à distância. Infelizmente não pude me juntar a vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar fazer sentido do que eu anotei aqui. Eu aprendi muito com o seu texto, eu achei. Ele provoca em alguns pontos, e eu tendo a concordar com um comentário que já foi feita pela Raíssa, pelo Guilherme,
E passando um pouco, foi uma experiência que eu mesma passei agora no meu doutorado, que eu estou finalizando, que é o momento que a gente percebe que a teoria nos leva até um ponto. E a gente pensa, ok, eu vou ter que me voltar para a empiria um pouco para conseguir trabalhar melhor aquilo que eu estou pensando teoricamente, né? E isso é uma das questões que eu senti no texto, talvez principalmente para tentar analisar a triangulação que você propõe. E foi algo que me chamou a atenção, que é agraviado, privilegiado e causante, que eu queria entender um pouco melhor de que modo você vai tentar trazer isso para pensar quem você está posicionando. E eu tenho uma pergunta que ela é mais relacionada à questão dos bodes expiatórios que você traz. Porque é algo que ficou no fundo da mente enquanto eu lia o seu texto, que pensando na questão do ressentimento, em como ele é sempre muito relativo, né? A posição de ressentimento é de uma injustiça relativa. Eu acho que foi isso que eu entendi. Você me corrige se eu entendi errado. Mas você tem que ter você vai descontar esse ressentimento naquele que tem uma vulnerabilidade relativa a você. E é curioso como esses movimentos ressentidos, de certa forma, eles vêm em conjunto quando os vulneráveis eles estão cada vez mais aparecendo no público e demandando coisas. E aí eu queria perguntar se você considera nessa triangulação, nesse trabalho, a questão do ressentimento, mas a partir da posição assim, eu estou ressentido quanto aquele que é outro a mim, mas não só porque ele é mais vulnerável do que eu, ou porque ele está numa posição de vulnerabilidade muito maior e completamente oposta ao ideal que eu quero chegar, mas eu também sou ressentido porque eu estou vendo esse vulnerável, que eu não reconheço como igual a mim, chegando numa posição que é muito parecida com a minha. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente olha, por exemplo, os discursos que você tem muito nos Estados Unidos sobre o ressentimento contra migrantes, que é o que eu trabalho, então é o que eu acompanho um pouco mais de perto. O problema do migrante é a partir do momento que esse migrante que vem do México, que é o que a gente mais escuta, ele está morando no mesmo bairro que eu. Ele está pegando as mesmas posições de emprego que eu. Então, eu queria saber se você, como que você, se você traz esse elemento primeiro, né, dessa questão de esse bode expiatório, ele sempre ser um outro que nunca pode ser semelhante a mim, porque você traz muito a ideia assim de você tem os grandes ideais, os milionários, as pessoas que estão muito bem economicamente, e eu desconto no vulnerável. Só que esse vulnerável ele parte de uma série de outros marcadores sociais também. E é algo que chama atenção até na análise da Brown, porque ela fala, principalmente no último livro dela, que é Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? Eu vi que é parte da sua bibliografia, que ela cita como esse ressentimento ele se volta contra a comunidade LGBT, contra migrantes, só que ele sempre tem essa característica do outro neles. Aí eu queria que você comentasse um pouco. Desculpa se eu não fiz muito sentido, mas agradecer novamente pelo envio do texto e eu aprendi muito com tudo que você trata e obrigada também pela disponibilidade de discutir com a gente. Em, eu queria fazer uma pergunta bem breve eh, sobre a estrutura do texto. Eh, ou melhor, sobre a interação entre o que você fala, o elemento, um pouco o que Thor mencionou no início, eh, evitar uma explicação psicologizante individualista, uma coisa assim, e do outro lado, defender ou trazer uma explicação que presta mais atenção a questões estruturais. E você tá estabelecendo esse diálogo. Eu gostaria só de perguntar para entender assim melhor qual que é a estratégia argumentativa, se você entende que se você entende esse tipo de explicações como explicações contrastantes,
dois tipos de explicações que a gente pode ter, mas que as duas não podem ser adequadas ao mesmo tempo, que a gente poderia ter uma explicação mais estrutural, em detrimento de explicações psicológicas, psicologizantes, ou se a gente, para ter a explicação completa da pergunta que você está fazendo, precisa mesmo dos dois tipos de explicação. Tipo, sei lá, uma coisa assim, certas estruturas ativam certas disposições psicológicas. Então, se a gente tem umas estruturas X, disposições autoritárias psicológicas vão se ativar com maior facilidade e a gente reforça essas estruturas. A gente tem estruturas diferentes, talvez essas predisposições autoritárias são canalizadas numa direção diferente. Não sei, estou só imaginando. Não sei se você está pensando nessa interação como uma possibilidade ou se você, de fato, como eu acho entendi o texto, está optando por dizer, olha, a explicação um pouco mais certa, mais adequada ou a melhor é aquela que faz a ênfase o que traz à tona essa estrutura. Não, aí você traz uma triangulação, dizer, a causa, o alvo do ressentimento e a estrutura. Então, gostaria de saber um pouco como você entende mais essas dinâmicas. Você queria fazer uma última pergunta? Mas podemos, talvez, Temos 20 minutos. Bom, fica à vontade, então, para responder e no jantar a gente conversa a outra pergunta. Respeito a isso último, eu não sei se consegui fazer que se entendesse bem como, acho que não, como essa questão das explicações psico-individuais, que não tem que ver com eludir a necessidade de, por exemplo, explorar modelos de subjetividade ou de constituição individual, mas que evidentemente a psique intervém, mas como a minha mirada é ver como a psique ou a constituição do indivíduo está como mediada completamente por estruturas sociais, né? Não é como abandonar como aproximamentos sobre essas disposições psicológicas, mas o ponto é que entender essas disposições insertas dentro de um entramado social determinado, que constitui ao próprio sujeito, nesse sentido. Não sei se isso era como... A gente pode começar logo depois. Desculpem porque não sou capaz de responder a todas as questões que vocês estão planejando por falta de tempo e também porque não sou tão virtuosa. Mas a respeito ao que comentava o autor sobre a sua pergunta sobre, se não entendi mal, você perguntou sobre como se poderia rastrear no contexto espanhol tanto esta encarnação da ideia de liberdade para o dano, como certas gramáticas esperançadoras que poderiam como ser inspiradoras para uma conformação como de uma liberdade emancipadora e concretamente relativa como essa possibilidade de recuperação da solidariedade de classe, né? Entendi bem? Tá. Eu adoro a pergunta, então. Hay algo, bueno, sobre primeiro como uma coisa que acho que seguramente o Nuncio como sabe, porque Itália e Espanha estamos muito próximos, mas é curioso que todo mundo fora da Espanha fala de Vox, em Espanha é uma discussão relevante o Vox, mas nessa coisa da liberdade desse sentido mais autoritário, o principal referente dos discursos da liberdade, que são articulados em termos de socialismo ou liberdade, vêm de um partido que se chama Partido Popular, que é um partido tradicionalmente inserto no espectro de direita conservadora, às vezes definindo-se como centro-direita, outras vezes com um componente mais conservador ou radical. O seu posicionamento foi oscilando em função do momento. E agora há como uma radicalização deste partido que não se reivindica como extrema-direita, mas que está muito próximo a algumas questões do Vox,
eu acho que de fato são como mais radicais, precisamente porque têm uma melhor inserção desse componente neoliberal com esse componente autoritário. Eu acho que especialmente desde a crise do COVID, esse discurso por parte desta força política incrementou muitíssimo. Como que é como, eu acho que para rastrear na Espanha algumas das ideias que eu plantejei aqui em vinculação com a liberdade, evidentemente é pertinente abordar o fenômeno de Vox e o seu crescimento, mas ainda mais interessante a evolução deste partido político, porque de fato está sendo muito mais virtuoso na sua expansão e no éxito que está conseguindo com essa articulação da liberdade mais agressiva e tal. Mas, por outra banda, esta discussão na Espanha sobre a possível recuperação de uma solidariedade de classe, nesses momentos está muito ativa. Não sei se eu estou aqui aplicando sesgos, mas para mim está sendo como algo muito interessante, num contexto na que os movimentos sindicais estão vivendo uma renovação. De fato, o sindicalismo não somente está entendendo em relação ao sindicalismo laboral, está vendo um crescimento muito, muito importante do sindicalismo pelo direito à moradia, estão começando a trabalhar conjuntamente. Ao princípio, especialmente a raiz nos primeiros momentos da crise de 2008, nos anos posteriores, não se preocupe, os movimentos para parar os desahucios, despejos, estavam muito fortes, mas eram como algo mais vinculado como a emergência, não havia como um horizonte organizativo. Estos coletivos foram evolucionando, adoptando a forma de sindicatos de moradia, ainda que os sindicatos pela moradia não estén legalmente reconhecidos. Mas o mesmo fato de que a gente começasse a dizer, não, nós temos a pretensão de ser um sindicato, começou a ativar uma série de discussões de, vale, somos um sindicato, quais são as nossas táticas e quais são as nossas estratégias, quais são os nossos horizontes organizativos. E havia uma ideia que começou a ser constante, que agora acho que está num momento forte, que era como deixar de... Não sei se isso está fazendo sentido com a sua pergunta, mas vou seguir. A ideia de que durante muito tempo os movimentos sociais estiveram no espaço da resistência, no espaço de resistir às políticas que estavam sendo impulsionadas, e que era o momento de passar a ofensiva. É nesse momento no que começou a fazer sentido esse debate de passar a ofensiva, de como nos organizamos, de como crescemos, começaram também toda uma série de debates que acho que são muito interessantes, de uma recuperação das políticas de classe num sentido ampliado. Por exemplo, entender... não sei, igual parece uma tonteria, mas eu acho que na Espanha foi como importante. Entender como, começar a entender como essa luta pela moradia era uma luta da classe trabalhadora e como, ao mesmo tempo, o incremento, a intensificação das lutas pela moradia podiam repercutir num novo planejamento do sindicalismo laboral. E, de fato, agora atuam de maneira conjunta, de uma maneira forte, né? Mas, além disso, eu acho que não estamos como em condições de dizer que os movimentos sindicais, os novos movimentos sindicais da Espanha tenham já delineado um projeto de emancipação, de qual vai ser o rumbo da emancipação política da classe trabalhadora. Acho que seria como absurdo dizer isso, mas acho que se estão elaborando perguntas muito interessantes ao nível mais das organizações próprias, a pergunta de que é construir instituições independentes próprias. Como fazemos uma pergunta democrática nesse sentido, de como nos dotamos de instituições próprias e como, ao mesmo tempo, estamos falando de umas instituições independentes porque queremos construir um modelo de democracia distinta que se afasta
do modelo da democracia representativa parlamentária atualmente existente, tá. Acho que na Espanha hay algo aí interessante das configurações que se estão dando, precisamente porque, não sei, igual estou como errada, mas a diferença de outros contextos, devido justamente a essa desafecção com respeito às promessas socialdemócratas não cumpridas, os movimentos estão articulando-se, não renunciando aos horizontes de fazer pressão institucional e de articular demandas às instituições, mas uma consciência muito clara de criar como um espaço independente alrededor de um ideal de classe que evidentemente não é um ideal de classe reductivo, né? Como que acho que os discursos da interseccionalidade durante o momento do apogeu feminista espanhol fizeram como muito bem. Está vendo como uma pluralidade interior destes movimentos interessante. Mas acho que aí, sem poder dar uma resposta de qual está sendo o ideal concreto do caminho da liberdade emancipadora, acho que se estão elaborando uma recuperação das políticas de classe que plantejam como certa esperança de que, ao menos, alguns espaços nos que se está falando disso, né? Como instituições próprias, novas formas de entender a democracia, aspirações de expandir-se, não como no passado mais recente, no que o autonomismo espanhol estava como mais nessas políticas da resistência vou ocupar um centro social e vou fazer que isso seja a minha ilha de solidariedade, porque de fato são ilhas de solidariedade, mas eram isso como ilhas. E agora mesmo o movimento autonomista espanhol está quebrando com isso, está também numa posição de não, temos que expandir-nos, ter um planejamento organizativo, discutir com as outras organizações com as que não estamos de acordo, mas fazer frontes de luta. E acho que aí podem se rastrear, ou vai se poder rastrear como possíveis aproximamentos ou possíveis imaginários de alternativas a esse modelo de liberdade, né? Deus, estou como... Vale. Não sei se consegui contestar com toda a profundidade do mundo. E agora queria contestar a Andrea. Não sei se vou conseguir responder bem, porque reconheço que estou já com a cabeça feita um Cristo. Mas, a ver, vou tratar Poderia, como brevemente, como retomar a última parte da sua pergunta, que é a que mais me está custando, como... É só mais uma observação mesmo, que ao mesmo tempo que a gente tem esse crescimento do ressentimento, é quanto os mais vulneráveis estão começando a ascender, eles estão começando a frequentar os mesmos espaços que a classe trabalhadora, essa classe média proletarizada que você escreve, é nesse sentido. Claro. Eu, nesse sentido, que não sei se estou certa, ou se é uma boa explicação, mas quando eu falo no texto da ambiguidade dos chivos expiatórios, será? Bodes expiatórios, eu aí, que não sei, como que tinha aí uma ideia do Adorno, que não sei se é demasiado como enrevesada, mas estava como, quando estava pensando em toda essa questão da triangulação e de por que o ressentimento canaliza-se contra figuras muito vulneráveis, eu estava pensando todo o tempo na reflexão do Adorno respeito à figura do judeu, que encarnava o judeu no contexto da primeira metade do século e que convertia o judeu numa pessoa, num chivo expiatório perfeito, né? Ele apontava esta questão da ambivalência da figura do judeu, que ao mesmo tempo que era uma pessoa como uma identidade marginalizada, como que sofria uma certa como preconceitos, exclusão social, ao mesmo tempo podia ser revestida
com essa questão de poder, de uma figuração de uma certa ameaça por todas essas ideias do judeu que se expande economicamente, tá, não sei o quê. Acho que igual é um pouco enrevesado tomar essa ideia de Adorno, igual não tem tanta potencialidade como explicativa, mas de alguma maneira acho que com a figura das pessoas como vulneráveis, que estão como nessa posição ambígua de ter conseguido uma maior visibilidade e também, pelo menos em alguns contextos, algum tipo de vitória ao nível de reconhecimento de certos direitos, né? Como essa posição converte-lhes como, de alguma maneira, aos olhos baixo a mirada do ressentido, em pessoas que detentam um privilégio que efetivamente é um privilégio, não é exatamente um privilégio, não, mas é essa questão de esta concessão de direitos ou de visibilidade, que a visibilidade está ligada sempre ao reconhecimento social, está fazendo que estas pessoas detentem uma posição que é minha de direito. É que essa posição de direito sempre estive como caracterizada, ou a sua condição de possibilidade era uma exclusão mesma. Essa exclusão que era condição de possibilidade, ou o tipo de exclusões que eram como condição de possibilidade para a definição da minha própria exclusão, está-se como trastocando devido a uma série de concessões que evidentemente não chegam a ameaçar a situação da pessoa em questão, mas o exemplo que você apontava de, por exemplo, ver como no meu bairro, ou por exemplo, ver como no centro educativo dos meus filhos começam a ceder pessoas imigrantes ou racializadas, ou pessoas de outras etnias, religiões, etc. Como a questão não é que o seu filho esteja sendo expulsado, é como que o seu filho tem direito a estar nessa escola que faz 10 anos era uma escola totalmente branca, e essas pessoas estão chegando, ameaçando a sua posição, porque o fato de que você compartilhe a posição, ou que o seu filho comparta a escola com uma pessoa do Marrocos, do norte da África, isso ameaça o seu próprio status, né? Faz que se cheguem aos posicionamentos. Então, eu acho que aí está como a ambivalência de, evidentemente, essas pessoas são muito vulneráveis, é muito mais fácil como descargar a raiva, o ódio, o ressentimento com aqueles que já estão sofrendo preconceito e que sofrem já de fato como políticas segregadoras, mas ao mesmo tempo é possível como dotar a esses sujeitos de uma espécie de poder, de que eles sim estão ascendendo quando você está paralisado no mesmo ponto, ou inclusive está descendendo da posição da que você pertencia, né? Mas não sei se consigo explicar ou se é uma explicação muito simples, mas, bueno, se precisa mais... Muito obrigado, Ana. Acho que a gente tem que ir encerrando agora. Como o Lucas falou no início, a Ana ainda vai ficar uns meses aqui no Brasil, então quem quiser entrar em contato com ela... Fazer um comentário sobre isso? Sobre isso aqui, mas rapidinho, que temos 2 minutos. Não, Ana, não, o que eu ia falar Ana, que o Thor, sobre essa discussão sobre liberdade e tal, e até, tipo, perguntar o que você acha de alguns autores e tal, eu falo no jantar, mas eu queria deixar registrado que o Thor escreveu uma tese sobre a captura populista da liberdade, que dialoga diretamente com a sua pesquisa, bueno. e vale muito a pena dar uma olhada. Foi escrito de um jeito excelente, assim, a gente já discutiu aqui, eu acho que vai virar livro, né, Thor? Se já está virando, espero que vire, tô aqui, tem que virar, olha lá, eu tô falando que não. E ele identifica nessa figura dos batalhadores da liberdade, essa direita antissistema que usa o vocabulário da liberdade para defender
na verdade, as políticas de livre mercado excludentes e tal. Então, mas são agentes políticos motivados pelos valores da liberdade. Então, ele com base nessas etnografias, ele cria essa categoria dos batalhadores da liberdade, que eu acho que dialoga muito bem com o que você está querendo dizer ali dos trabalhadores precarizados e tal. A gente pode, se o Thor, obviamente, né, permitir, a gente manda a tese aí para você. E poderia ser também uma oportunidade para você visitar o Thor lá na região amazônica, porque ele está lá no Acre. Eu puedo ir como até lá buscar a tese. Sim! E a gente vai jantar no restaurante amazônico, você vê se gosta da culinária, e aí você visita a região do Thor. Claro. Parece-me um bom plano. Sim. Bom, pessoal, então, nessa tônica a gente encerra hoje. Obrigado, Ai, pessoal, que ficou até Sim, agora. muito obrigada por todas as perguntas, que eu não disse obrigada a todos vocês. E nada, que sim, desculpade porque não pude, não fui capaz de responder com toda a complexidade que merecia, mas vou ficar pensando em todas as questões e seguimos em contato. É importante que seja útil para você. Obrigado a todo mundo. E a gente Olá! Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Eu saio aqui? 1 milhão de perguntas em outra língua. Ai, que eram muito boas as perguntas, mas difíceis. Então, Sim. Ainda está registrando. ainda está registrando. Só para você avisar você. Abraço, Ana. Nós vamos falando. Ah, ele encerra a reunião?